Olá, muito boa tarde. Uma universidade de Espanha publicou um documento com orientações para o cuidado psicológico dos sacerdotes, dos frades e das freiras em tempo de quarentena. E, de facto, de instituições religiosas aos ambientes familiares, são muitas as necessidades de reorganização e do cuidado de relações humanas que habitualmente aconteciam em espaços muito mais amplos. Um tema que é o ponto de partida para a conversa com o Padre Nélio Pita, pároco em Lisboa e também psicólogo. Padre Nélio, boa tarde. Obrigado por estar connosco e, de facto, esta aproximação entre o sacerdócio e a psicologia pode dar aqui algumas pistas interessantes para quem nos vê e ouve nestes dias de quarentena. E começamos desde logo por esse documento, que está disponível também na página da Agência Eclésia, sobre este cuidado psicológico aos sacerdotes neste tempo. É um tema que poderemos, se calhar, não pensar nele, pelo menos, enfim, quem não anda nos ambientes dos conventos ou dos seminários ou das paróquias, etc. Mas há um mundo novo também a acontecer nesses ambientes por causa da quarentena. Boa tarde e obrigado pela oportunidade. Sim, há algo de novo, de extraordinário que está a acontecer, extraordinário no sentido de fora do ordinário, do normal, e que nós também, como membros de vida religiosa, eu sou membro de uma sociedade de vida apostólica, sou padre da missão vicentino, estamos também a adaptar-nos, a encontrar a melhor linguagem, a melhor estratégia para fazer face a esta situação. É preciso ter em conta que há uma diversidade enorme de vida religiosa, portanto, desde as vidas contemplativas, não podemos comparar aquilo que é um conjunto de homens e mulheres que já vivem de alguma forma confinados, isolados na sua forma de missão, de outros que têm como missão uma relação de proximidade em relação a pessoas, como pessoas que trabalham num colégio, numa escola, em paróquias. Eu penso que para estas pessoas que têm uma vida ativa, como nós costumamos dizer, o sofrimento é maior, porque o sentimento de perda, de vazio, é algo que pode ser verdadeiramente desorientador. Todos os dias aconteciam no mundo de relações que são enorme. estimulantes, que nos fazem levantar, que nos fazem sonhar, que nos fazem pôr de pé. A semana passada ouvi uma irmã precisamente dizer-me: Sr. Padre, que tristeza. Aqueles corredores sempre cheios de ruído. Podemos pensar em muitos colégios, não é? Isso mesmo, isso mesmo. E, portanto, a sombra da depressão pode invadir essas pessoas que estavam mais habituadas a esse estímulo das solicitações diárias, como pessoas que trabalhavam num colégio, numa paróquia, num externato. Como lhes fazer frente? Aqui, penso que há vários aspectos que é preciso ter em conta. É curioso que este documento da Universidade de Comilhas, dos nossos irmãos jesuítas em Madrid, dão recomendações bem práticas. Não é propriamente um conjunto de recomendações do ponto de vista teórico, mas é recomendações que vale a pena nós lermos e seguirmos. Por exemplo, a aposta na vida comum. E saber que na vida comum nós somos diferentes, todos estamos mais sensíveis e nesses momentos de dificuldade, aquilo que nós somos, não só os aspectos positivos, mas também os aspectos negativos, vêm mais ao de cima. Portanto, tirem atenção que nós vivemos de forma diferente estas situações, sermos um suporte uns para os outros, apostar, por exemplo, na dimensão da criatividade, apostar na dimensão espiritual, na oração. Muitas vezes, mesmo nas vidas religiosas, a nossa vida de oração é uma vida mais ou menos marcada pela rotina, porque temos horários para cumprir e, portanto, cumprimos o nosso dever e ficamos quase que aliviados porque achamos que está tudo feito. Agora, podemos dizer que temos mais tempo para saborear cada palavra, cada salmo, partilhar a palavra de Deus, dialogar sobre ela em comunidade, e isso pode ser uma grande ajuda. Isso é um investimento que interessa fazer nestes dias. Muito importante. E será a via para combater essa depressão, por exemplo? Pode ser, é um dos aspectos, não é só o aspecto, mas pode ser. Isto é, porque na medida em que nós nos unimos no mesmo espaço, na medida em que temos a mesma linguagem,
isso dá um sentimento de suporte, de solidariedade, de comunhão, de cumplicidade que é tão importante. Porque o que é dramático aqui é, de facto, a palavra isolamento. Isolamento no sentido literal, da pessoa sentir que está sozinha e que se lhe acontecer alguma coisa, porque não tem filhos, porque os pais já não estão neste mundo, porque os sobrinhos estão não sei onde, essas pessoas podem contar com alguém e esse alguém é um membro da comunidade. E nesse sentido, expressões de solidariedade, não apenas da oração, que é fundamental, mas também, reparem, o espaço como a cozinha, mesmo entre os homens. É muito curioso, nestes dias, na minha comunidade, a pessoa que colaborava connosco, que fazia a comida, que tratava da roupa, nós achamos por bem pedir-lhe que não continuasse a vir e ela pediu também. Ela ficou toda contente quando nós demos essa possibilidade. Isso significa um esforço maior entre nós. Encontramos-nos mais vezes a preparar a refeição, a arrumar a cozinha. Ora, este também é um espaço de encontro e de solidariedade, isto é, que estamos juntos nesta barca. E o fundamental neste momento é percebermos que nós estamos juntos. Mas, Paulo, o aspecto determinante, seja para a vida religiosa, seja para todos os batizados, é ver o presente com os olhos da fé. Percebermos... Por muito paradoxal que possa parecer, ao contraditório. Isso mesmo. Percebermos que o Senhor está a falar connosco através deste tempo, percebermos que nós somos chamados a continuar esta missão através de outra linguagem, de outra forma de estar, mas que o Senhor pede algo de nós. E é preciso precisamente ver esta realidade com os olhos da fé. Confesso que o tema é colocado recorrentemente pelas circunstâncias que estamos a viver e eu recordo-me sempre, até pelo contexto de proximidade à Semana Santa que vivemos, de quando Jesus estava na cruz e foi essa acusação: salva os outros porque não se salva a si mesmo. Ou seja, porque é que Deus permite que tudo isto aconteça assim? Essa é a grande questão de todos os tempos. E acho que procurar explicações, podemos procurá-las, mas há sempre aproximações à realidade. Nós não podemos dizer que eu compreendo 100% qual é o projeto de Deus. Isto era uma pretensão, uma arrogância incrível. Não, humildemente vamos tentando... É a confiança que está em causa, a esperança que está em causa. Isso mesmo. Ainda a propósito da vida religiosa, é muito interessante que este documento, e nesse sentido eu recomendo aos meus irmãos frades e freiras que façam, tenham rotinas muito práticas. Por exemplo, a prática do exercício físico, que para nós às vezes pode parecer uma coisa desnecessária. Isso é para quem tem tempo. Eu sou uma pessoa muito ocupada, a salvação deste povo depende de mim, eu não tenho tempo para exercício físico. Pois agora tenho uma oportunidade para fazer exercício físico, porque é fundamental para o bem-estar psicológico também. Está provado que quando nós fazemos exercício físico, há a libertação da chamada hormona da serotonina e o nível de bem-estar aumenta. Mas outros exercícios, como exercícios de relaxamento, que nós também provavelmente não conhecemos ou desvalorizamos. Por que não? Os superiores das comunidades promoverem nos seus espaços momentos de relaxamento, momentos de conversa sobre aquilo que são os medos de cada um e controlar a informação neste sentido. Peço desculpa, não gosto da palavra controlar. É importante nós estarmos informados, compreendermos o que está a passar, seguirmos aquilo que são as orientações, por exemplo, no nosso país, da Direção-Geral da Saúde, não alimentarmos as chamadas fake news, mas também não passarmos a vida diante da televisão a consumir informação que depois, claro, vai trazer ansiedade, medo, saturação. E as pessoas, não há ninguém que aguente, não há ninguém que aguente a quantidade de informação. E devemos precisamente regular o tempo de informação. Mas eu sugeria aos nossos irmãos, aos meus irmãos, que introduzissem outros temas, porque há mais vida para além do Covid-19. Continuam a acontecer outras coisas. Futebol já não há tanto, isso para muitas pessoas também, mas existem outras temáticas. Mas há bons jogos que se vão recordando. Há bons jogos que se vão recordando.
O importante era introduzir outra temática, o sentido do humor, para não estarmos completamente aqui amordaçados por este vírus, porque podemos não ficar doentes fisicamente, mas psicologicamente já estamos desvastados. E esta população dos nossos irmãos, membros da vida religiosa, são em geral irmãos mais frágeis, porque a maioria são idosos. São idosos, como disse há pouco, não têm filhos, não têm pais. Familiares diretos então, por perto, não é? Isso mesmo. A comunidade tem que ser um grande suporte, tem que ter um ambiente saudável. Temos que encontrar estratégias para que as pessoas possam sobreviver neste tempo. Padre Nélio, e se pensarmos tudo isso, mas na experiência de um pároco que se calhar está sozinho na sua casa há muitos dias já? Eu penso que a situação é ainda mais aguda, mas preciso ver também, é preciso ter um pároco diocesano, estamos a falar de alguém que trabalha numa paróquia e que faz parte do clero diocesano, em geral tem uma proximidade com a família que nós não temos. Há muitos também que se calhar vivem sozinhos nas suas casas paroquiais, podem ter algum familiar por perto, não é? Mas isso é um problema que não se põe só agora no Covid-19. Sim. Pode ser agudizado nesta circunstância, mas não é um problema. Essa é uma questão de fundo que tem sido matéria de debate e continua a ser matéria de debate e que devemos pensar nessa questão. Será humanamente saudável deixar um homem trabalhar às vezes numa paróquia com um ambiente hostil, subcarregado com questões que não são meramente espirituais, porque se fossem questões espirituais, louvado seja Deus, seria relativamente simples. As questões são muito de caráter temporal, a administração de um lar, de um centro-dia, a paróquia que precisa de um telhado novo, a senhora que percebe, e um padre que tem essa responsabilidade, esse dever, claro que é muito desafiante e eu entendo perfeitamente que a descompensação possa surgir. Agora, é preciso que a pessoa que está a viver uma situação dessas perceba os seus sintomas e não se auto-engane, porque isso é que é uma forma patológica de lidar com as questões. Isto é, a pessoa percebe que está com angústia, com ansiedade, e em vez de reconhecer o seu estado interior e procurar ajuda através de um diretor espiritual, do contacto telefónico, aumentar a relação, a comunhão com os superiores e com os colegas, essa pessoa isola-se ainda mais, vai lá, encaminha-se por uma situação de álcool, dependência, por aí adiante. Isso é terrível e infelizmente aconteceu. E se calhar também acontece hoje. Mas o importante é que a pessoa tenha a capacidade de ler o seu estado interior e dizer, não, eu não posso continuar assim, preciso de ajuda e vou procurar ajuda. Pegar no telefone, ir falando com amigos, com familiares. Isso mesmo. Nós somos da mesma natureza. Nós não somos super-homens. O Senhor deu-nos uma missão que é uma missão do outro mundo, transcendental, extraordinária, mas nós não podemos perder noção que somos vasos de barro. Não podemos armar... A expressão não é só uma figura de estilo, não é? Não. Somos mesmo vasos de barro. E devemos ter essa humildade de dizer, olha, eu não estou-me a sentir bem, estou com medo, estou preocupado, não consigo resolver este assunto. Francisco, António, será que me podes ajudar? Isto é muito importante. Sabe, o problema das pessoas, quanto mais doentes ficam do ponto de vista psicológico, às vezes é que isolam-se ainda mais. E quando também quem é colega ou quem tem funções de gestão de uma diocese, como um bispo, um vigário, deve estar atento a esses casos. Quando alguém não comunica, essa pessoa deve ser interpelada para que ela volte à comunhão. E a comunhão não é só o sacramento da comunhão, é a comunhão mesmo, percebermos o que é que se passa proximidade entre as pessoas. Esta história de ser o suporte uns para os outros, não o suporte, agora tenho que te suportar, mas não, ser realmente o suporte. Tu és importante para mim, senão, o que é que estamos aqui a fazer? Claro que tudo isto também se pode aplicar e falar em relação à família, já lá vamos, mas gostava que partilhasse connosco, Padre Nélio, uma experiência que creio
aqui na RTP, a missa foi transmitida o primeiro domingo em que não houve celebrações com a comunidade bem preenchida, foi da sua paróquia de Santo Tomás de Aquino, e que experiência é essa de estar no altar diante de bancos vazios? Foi uma experiência... eu na sexta-feira estava ainda a trabalhar no texto final da homilia e recebi a notícia precisamente de uma pessoa da RTP dizer que a missa já não ia ser transmitida de São Tomás. Fiquei um pouco perplexo, ainda que fosse uma notícia que de alguma forma aguardava, mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Passado uma hora mais ou menos, ela volta-me a ligar e diz-me: não, afinal vai ser de São Tomás. Eu tinha estado a ligar às pessoas e dizer: afinal já não vamos precisar de animadores, já não vamos precisar de cantores, nem de acólitos e por aí adiante. Passado uma hora estava a ligar e dizer: afinal vou precisar, mas nestas circunstâncias. Não é fácil porque o nosso espaço tem cabem em média umas 500 pessoas, e a missa das 10h30, que é a missa que nós chamamos da catequese, das crianças e das famílias, é uma missa que está cheia. E, portanto, nessa missa o espaço estava completamente vazio, deserto. Procurei criar uma dinâmica que transmitisse também aos telespectadores a ideia de distanciamento. Se repararem na celebração, estão apenas 2 acólitos, bastante distanciados. Os 2 animadores estão juntos porque também é marido e mulher, portanto fazem vida em comum, e há um terceiro que é o clarinete, o Pedro, que também estava relativamente distante. E finalmente havia uns leitores que estavam espalhados na igreja. Portanto estávamos a tentar transmitir a ideia que cumprimos aquilo que nos pedem. E é importante que a sociedade perceba, e os católicos percebam, que nós estamos a fazer esse esforço, e que é um esforço realmente doloroso. Agora, evidentemente, estar a falar para bancos, estar a falar para câmaras, é um momento, não é apenas incómodo, mas é doloroso. Mas também eu pensei, nós temos que saber estar nos momentos. Eu sabia que do outro lado, através da RTP, havia muitos irmãos. E muitos mais do que os 500 que ali estavam, normalmente. Isso mesmo. E por isso pedi, convidei, desafiei aos irmãos que nos acompanhavam através da RTP que participassem ativamente, não apenas como assistentes, mas participar ativamente na celebração, isto é, estando de pé quando é para estar de pé, respondendo quando é para responder, cantando no momento de cantar e por aí adiante. E é curioso, recebi muitos ecos nesse sentido. Conheço uma família que ao domingo, mesmo não saindo de casa, veste a roupa de domingo e está diante da televisão, participa na missa e participa na chamada comunhão espiritual. E nós percebemos que estamos desta forma a ser úteis, é para mim também recompensador. E de facto é um mundo novo que estamos a descobrir, mas felizmente acho que com muitas possibilidades e com muitas propostas que ajudam. Já não temos muito tempo, mas gostava de ouvir ainda, Padre Nelo, sobre este mundo novo também que as famílias estão a redescobrir, estão a reorganizarem-se. Paulo, eu acho que era importante aqui, ainda que seja de uma forma simples e redutora, fazer uma diferença entre famílias e famílias, porque as famílias não são iguais. Claro. Mas fazer a diferença entre uma família que é funcional, que, portanto, trabalham como equipa, que dialogam, têm momentos de tensão, mas estão focados nos objetivos e por isso compreendem que esta situação é passageira e por isso é importante estabelecer rotinas, disciplina e por aí adiante. Essa família vai por diante. Há outras famílias que não são funcionais, cuja relação entre homem e mulher está perturbada, está intoxicada. Por exemplo, a história do ressentimento é algo que mata as relações. E neste momento em que há uma pressão para viverem mais juntos, pode ser verdadeiramente doloroso para uma dessas pessoas. E também é preciso dizer, eu tenho esse dever de dizer que as famílias que vivem, ou as pessoas que vivem de alguma forma neste contexto e são vítimas de violência, essas pessoas não devem aceitar com a justificação de uma espiritualidade doentia.
Não sei se me faço entender. Sim. Isto é, há pessoas Não há que que se acham... resignar Isso mesmo. e aceitar Isso passivamente. mesmo. O meu marido bate-me, mas porque Nosso Senhor também sofreu, aguentou tudo e também tem que levar esta cruz, tem que sofrer, ser vítima. Não aceito. Recuso. Não pactuo com essa situação. Porque não só é maléfica para si, mas também para os seus filhos. E isso não é um testemunho de vida cristã. Mas é preciso ter atenção que há famílias de facto que não são funcionais. E é preciso, essas famílias, repensarem ajuda profissional, ajuda do diretor espiritual e, em alguns casos, inclusive a própria separação, que é o que a Igreja recomenda em situações muito concretas, que são, evidentemente, situações já extremas. Mas neste ambiente de quarentena, famílias que possam ser menos funcionais, alguma estratégia para levar estes dias por diante? Pois, sabe, nós que somos homens de fé, também aqui a dimensão da fé é verdadeiramente determinante. Se nós percebermos que, apesar das nossas diferenças de feitio, de visões, de abordagens, nós temos a mesma linguagem, que é a linguagem da fé, e se formos capazes de rezar juntos, aquilo que nós chamamos a igreja doméstica, potenciar a igreja doméstica, de estar mais tempo em comunhão e em oração, também uma oração mais criativa, não há dúvida que é uma extraordinária estratégia para fazermos face mesmo para estes casais menos funcionais. Eu tenho ouvido histórias extraordinárias sobre esta situação. Primeiro, de pessoas que praticamente não se conheciam mesmo, ou se conheciam mal e neste tempo estão-se a conhecer melhor. Estão a ver também não apenas o lado negativo, mas um lado positivo. Eu dependo do outro, a minha felicidade depende de ti, eu preciso da tua ajuda. Sair do seu castelo, da sua fortaleza e reconhecer, olha, eu sem ti sou muito pouco. E esta atitude é muito, muito interessante dentro do contexto familiar e fora da nossa comunidade. Só uma nota para, mesmo perto da minha casa há um mercado. E nesta altura em que começaram as medidas de emergência, o estado de emergência, houve muita gente que começou rapidamente a ir, como sabem, aos supermercados. E este supermercado é uma estrutura já antiga e há pouca gente que visitava este espaço. E outro dia passava pelo espaço e via uma fila de 10 metros, as pessoas distanciadas, algumas com máscaras e luvas, e dizia-me lá o proprietário, Padre Nélio, nunca vi, nem no Natal. Agora as pessoas já sabem onde é que é o mercado. Até agora passavam aqui, não ligavam, nem cumprimentavam. Agora já sabem quem nós somos e precisam de nós. Ora, isto começar a ver e ver o lado positivo acontece no exterior e pode acontecer no interior. Nós usamos muito o refrão, não tenho tempo. E até as crianças, na catequese, quando me pergunto, porquê é que não tens rezado? Não tenho tempo, Sr. Padre, de rezar. As crianças também dizem porque em casa ouvem os pais dizer, ora, agora não há o argumento não ter tempo. Rezem mais, estejam mais tempo em comum. Fica esse desafio, Padre Nélio, e obrigado por esta leitura sacerdotal e do psicólogo também sobre os acontecimentos que estão a ocorrer por estes dias. Muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. E fica essa promessa, nomeadamente do documento que falamos, esse apoio que se pode dar aos sacerdotes e a quem faz parte da vida religiosa. Vamos dar destaque a esse documento na página da Agência Eclésia, onde o pode encontrar. E mais logo, a nossa edição na Antena 1 propõe-lhe um itinerário para a Quaresma em torno dos 5 sentidos. Siga-nos aí na rádio quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde, em bom ambiente familiar e fique em casa. Nós regressamos amanhã, se Deus quiser.